O menino de Buenos Aires. Na simplicidade dos bairros de Buenos Aires, na Argentina, nasceu Jorge Mário Bergoglio, em 17 de dezembro de 1936. Filho de imigrantes italianos, cresceu em um lar modesto, cercado por valores de fé, disciplina e solidariedade. Desde cedo demonstrou sensibilidade pelos mais necessitados e uma capacidade incomum de escuta. Ainda jovem, enfrentou graves problemas de saúde, incluindo uma infecção pulmonar que quase lhe custou a vida. Essa experiência de dor e sobrevivência marcou profundamente sua espiritualidade, despertando nele uma empatia que mais tarde se tornaria uma de suas maiores virtudes. Bergoglio foi um jovem introspectivo, observador, mas também dotado de uma inteligência afiada. Estudou química antes de entrar para o seminário, e foi na companhia de Jesus, os jesuítas, que encontrou seu caminho definitivo. A espiritualidade inaciana moldou sua visão de mundo. Servir em tudo, encontrar Deus em todas as coisas, viver com humildade radical. Tornou-se sacerdote em 1969 e, desde então, viveu o evangelho de forma prática, nas ruas, nos hospitais, nos cárceres e favelas. Durante a ditadura militar argentina, Bergoglio enfrentou dilemas éticos e espirituais profundos. Protegeu pessoas perseguidas, mesmo sob risco pessoal, e, anos depois, fez questão de pedir perdão pelas omissões da Igreja naquele período sombrio. Seu senso de responsabilidade histórica era claro. Não era apenas um homem de fé, mas de consciência. Nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e depois arcebispo, Jorge Mário Bergoglio consolidou sua reputação como o pastor dos pobres. Recusava o conforto dos palácios e optava por morar em um pequeno apartamento. Usava transporte público, visitava vilas miseráveis e escutava com atenção o povo que a sociedade insistia em esquecer. Era comum vê-lo sozinho nas ruas, levando consolo a moradores de rua e abençoando crianças doentes. A sua vida era seu maior sermão. Ao ser nomeado cardeal em 2001 por João Paulo II, continuou com sua vida simples, sem pompas. Ele acreditava que o poder não deveria afastar o líder do povo, mas, ao contrário, aproximá-lo ainda mais da dor alheia. Naquele momento, poucos podiam imaginar que aquele cardeal discreto se tornaria uma das figuras mais influentes do século XXI. A vida de Bergoglio sempre foi pautada por um princípio evangélico. A fé, sem obras, é morta. Ele não se contentava em pregar, ele vivia. E essa coerência foi o que o levou, anos depois, ao trono de Pedro, mas sempre com os pés firmes no chão do mundo real. Em 2013, quando Bento XVI renunciou ao papado, a Igreja mergulhou em incertezas. Havia necessidade de renovação, de alguém que resgatasse a essência do Evangelho. O mundo assistia, ansioso, à escolha do novo pontífice. E foi naquele momento que Jorge Mário Bergoglio, com humildade e coragem, aceitou o chamado que mudaria para sempre a história da Igreja. O nascimento de Francisco, um Papa para o povo. Em 13 de março de 2013, sob um céu nublado e em meio à expectativa de milhões, a fumaça branca subiu da chaminé da Capela Sistina. A notícia ecoou pelo mundo: Habemus Papam. Mas o anúncio seguinte causou espanto e emoção. Pela primeira vez na história, um jesuíta era eleito Papa. Pela primeira vez, um latino-americano. E, sobretudo, pela primeira vez, alguém escolhia se chamar Francisco. O nome não foi aleatório. Bergoglio queria homenagear São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da paz e do amor à criação. Esse gesto simbólico foi, desde o início, uma clara declaração de intenções. Ele não seria um papa tradicional, preso às estruturas rígidas. Ele seria um reformador, um pastor com cheiro de ovelha, como ele mesmo diria, um líder disposto a renovar não só a Igreja, mas a forma como o mundo enxergava o papel espiritual no século XXI. Desde os primeiros momentos, Francisco começou a romper protocolos. Rejeitou o trono dourado, dispensou as vestes bordadas e o anel de ouro. Recusou o palácio apostólico
e passou a viver na Casa Santa Marta, em um quarto simples. Esses pequenos gestos, aparentemente simbólicos, eram na verdade profundos sinais de uma nova era. Sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro já marcou um novo tom. Pediu que o povo rezasse por ele antes de abençoar a multidão. Um gesto de humildade que emocionou o mundo. Ele se colocava não acima, mas ao lado das pessoas. E era esse espírito que guiaria toda a sua missão como sumo pontífice. Nos meses seguintes, Papa Francisco começou a demonstrar que não era apenas carismático, ele era profundamente comprometido com mudanças estruturais. Combateu com firmeza os escândalos de corrupção no Vaticano, reformou a Cúria Romana, exigiu transparência nas finanças da Igreja e, mais do que tudo, abriu espaço para temas antes considerados tabu. Seu discurso ganhou o mundo ao afirmar que a Igreja deveria ser um hospital de campanha, pronta para acolher, curar e amar, em vez de julgar. Falava com clareza, sem rodeios, sobre pobreza, desigualdade, crise ambiental, exclusão social. Denunciava a cultura do descarte, onde vidas humanas se tornavam descartáveis diante do lucro e da ganância. Mas suas ações não se limitavam ao discurso. Visitou presídios, lavou os pés de imigrantes e mulheres muçulmanas, abençoou casais em situação irregular, encontrou-se com líderes de outras religiões e estendeu pontes com o islamismo e o judaísmo. Francisco era um construtor de paz, um homem que usava seu poder espiritual para promover reconciliação, tolerância e compaixão. No campo da doutrina, seu papado também foi marcado por avanços sensíveis. Ainda que sem romper com os dogmas centrais da Igreja, abriu espaço para discussões mais inclusivas sobre a homossexualidade, o papel da mulher e a comunhão para divorciados. Propôs que a misericórdia viesse antes da condenação e que a Igreja fosse um lar seguro para todos, especialmente para os que mais sofrem. Francisco era amado não só pelos fiéis, mas por pessoas de todas as religiões, e até pelos que não professavam fé alguma. Seu apelo era universal, sua bondade transparecia no olhar, nas palavras e no toque. Ele não era apenas o Papa da Igreja Católica, era o pastor da humanidade. Seu legado começou a se formar ali, não apenas em documentos e discursos, mas no coração de cada pessoa que via nele um reflexo do verdadeiro Cristo. Francisco mostrou que a santidade não está em se isolar do mundo, mas em mergulhar nele com amor, coragem e compaixão. A voz profética de um mundo em crise. Papa Francisco logo se tornou mais do que um líder religioso. Tornou-se uma voz profética em um mundo em crise. Em uma época marcada por desigualdades crescentes, guerras, degradação ambiental e indiferença moral, sua presença emergia como um farol de lucidez espiritual. Enquanto líderes políticos tropeçavam em interesses e ego, Francisco falava com a autoridade de quem não busca poder, mas verdade. E foi exatamente essa postura que lhe deu uma influência sem precedentes. Em 2015, publicou a encíclica Laudato Si, um marco na história da Igreja e do pensamento contemporâneo. Nele, aborda com profundidade a crise ecológica global, denunciando o modelo econômico predatório, a destruição ambiental e o impacto disso sobre os mais pobres. Não se tratava apenas de um chamado à sustentabilidade, mas de uma nova espiritualidade ecológica. Francisco ensinava que cuidar da terra é um ato de fé, e que a criação não é um recurso a ser explorado, mas um dom sagrado a ser protegido. A Laudato Si não foi recebida apenas dentro da Igreja. Cientistas, ambientalistas, líderes políticos e intelectuais do mundo inteiro reconheceram a relevância do texto. Francisco havia conseguido algo raríssimo: conectar fé, ciência,
ética e ação concreta. Era o Papa que dizia verdades duras com ternura e que apontava o caminho com esperança. Mas seu ativismo não parou por aí. Francisco foi um dos mais ousados críticos do sistema econômico global. Em diversas ocasiões, denunciou o capitalismo selvagem, a idolatria do dinheiro e o escândalo de um mundo onde poucos acumulam bilhões enquanto milhões morrem de fome. Ele dizia: "Esta economia mata." E essa frase ecoou como um grito profético, rompendo os salões do Vaticano e alcançando as periferias do planeta. Organizou encontros com movimentos sociais, agricultores, recicladores, desempregados e refugiados. Incentivava a luta por justiça e dignidade. Incentivava os jovens a fazerem barulho. E não aceitavam passivamente um mundo injusto. Ao mesmo tempo, mantinha um diálogo aberto com empresários, banqueiros e chefes de Estado. Francisco não se fechava. Ele acreditava na transformação por dentro e por fora. Durante as maiores tragédias humanitárias, sua presença foi constante. Visitou campos de refugiados na Grécia e ilhas afetadas pela migração desesperada. Recebeu famílias sírias no Vaticano. Condenou o terrorismo e pediu paz entre os povos, sempre com firmeza, mas também com abertura ao perdão. Seus gestos falavam mais alto que qualquer tratado diplomático. A pandemia de Covid-19 foi mais um momento crucial. Enquanto o mundo mergulhava em medo e isolamento, Francisco apareceu sozinho, debaixo da chuva, na Praça São Pedro vazia, para orar pelo mundo. Aquela imagem, profundamente simbólica, tocou milhões. Suas palavras foram bálsamo. Estamos todos no mesmo barco. Ele convocava a solidariedade global, a ciência, a empatia. Foi um líder espiritual à altura do desafio, guiando o mundo por meio da fé e da razão. No campo interreligioso, o Papa Francisco promoveu gestos históricos. Assinou com o grande ímã de Al-Azhar o documento sobre a fraternidade humana. Fez visitas ao mundo muçulmano, ao judaísmo e às religiões indígenas, sempre promovendo o diálogo e o respeito. Ele mostrava que a fé não deve nos separar, mas nos unir como filhos do mesmo Criador. Mais do que reformador da Igreja, Francisco era um reformador da consciência humana. Seus discursos, homilias e encíclicas eram convites à conversão do coração, não apenas à obediência religiosa. Ele tocava o íntimo da alma com palavras simples, diretas e profundamente evangélicas. E assim, ano após ano, Papa Francisco se tornava uma das vozes mais escutadas do planeta. Não por gritar mais alto, mas por falar com verdade. Em um mundo sedento por líderes que inspirem confiança, ele mostrava que a autoridade verdadeira nasce do serviço. O preço da verdade, resistência e fidelidade. A grandiosidade da missão do Papa Francisco inevitavelmente atraiu críticas, oposição e incompreensões. Desde o início de seu pontificado, o Papa compreendeu que caminhar nos passos de Jesus significava também carregar a cruz. E como Jesus, ele não fugiu do sofrimento nem se calou diante da perseguição. Dentro da própria Igreja, Francisco enfrentou resistência de setores conservadores que viam suas posturas como ameaças à doutrina tradicional. Muitos consideravam seus gestos de misericórdia uma forma de relativismo, como se abrir as portas fosse comprometer a verdade. Seus apelos por acolhimento às pessoas LGBTQIA+, sua proposta de comunhão para divorciados em nova união e seu incentivo ao diálogo interreligioso provocaram reações duras de cardeais e teólogos mais rígidos. A mídia, em muitos momentos, explorava essas tensões, amplificando os conflitos internos da Igreja. Documentos vazados, cartas públicas de dissidentes e ataques indiretos em sermões e conferências mostravam que o Papa, apesar da ternura, era alvo de uma batalha teológica e política silenciosa. Ele, porém, permanecia firme. Nunca respondeu com rancor, nunca alimentou divisões. Sempre escolheu o caminho do silêncio ativo, da oração e da perseverança. A ala ultraconservadora
o acusava de ser populista, de buscar aplausos do mundo em detrimento da tradição. Mas Francisco jamais buscou aprovação. Ele buscava coerência com o Evangelho. E sabia que isso teria um custo. A verdade incomoda, dizia, mas a verdade liberta. Fora da igreja, também foi criticado por líderes políticos e grandes empresários, especialmente após suas declarações contra o capitalismo selvagem, os paraísos fiscais e a exploração da natureza. Foi chamado de comunista, de subversivo, de utópico, mas sua resposta era sempre a mesma. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de humanidade. Sua denúncia da cultura do descarte atingia o cerne de uma sociedade que valoriza o lucro acima das pessoas. Sua voz não se calava diante de governos que construíam muros, que recusavam imigrantes ou que negavam as mudanças climáticas. Francisco era o espinho na consciência dos poderosos, um pastor que preferia o desconforto da verdade à paz da omissão. Em relação aos escândalos de abuso sexual dentro da igreja, Francisco enfrentou um dos maiores desafios de seu pontificado. Herdou uma crise de décadas, marcada por silêncio e encobrimentos. Foi criticado por não agir com rapidez em alguns casos, mas também reconhecido por ser o primeiro papa a confrontar abertamente a questão. Convocou encontros internacionais com vítimas, expulsou membros do clero, reformou leis canônicas e estabeleceu diretrizes mais rigorosas. Pediu perdão publicamente, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. A dor da igreja era sua dor. Francisco sabia que o perdão não anula a justiça e que uma igreja ferida só pode se curar encarando a verdade com humildade. Sua coragem em tocar nas chagas da instituição mostrou que ele não era um líder de fachada, mas um homem disposto a reformar, mesmo que isso significasse carregar sozinho o peso do mundo. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele nunca perdeu a ternura. Nunca deixou de sorrir às crianças, de abraçar os doentes, de confortar os idosos. Sua fé era viva, sua esperança inabalável. Ele mostrava ao mundo que a verdadeira santidade não é perfeita. É vulnerável, é humana, é comprometida. A cada ataque, a cada crítica, sua resposta era uma só: continuar servindo. Francisco compreendia que todo profeta é desconfortável, porque aponta caminhos que exigem mudança, e por isso manteve sua rota, guiado não por interesses, mas pela luz do Evangelho. A luz que não se apaga. Com o passar dos anos, a figura do Papa Francisco se tornava ainda mais simbólica e espiritual. A idade avançava, o corpo se enfraquecia, mas a alma permanecia firme e incandescente. Mesmo com dores no joelho e nas costas, mesmo diante das limitações físicas que o obrigavam ao uso de cadeira de rodas, sua agenda seguia intensa. Ele ainda queria ver com os próprios olhos as feridas do mundo, abraçar os últimos, consolar os aflitos. E isso dizia muito sobre quem ele era, um homem inteiro até o fim. Francisco não se rendeu à velhice, usava sua fragilidade como testemunho. Dizia que o envelhecimento era uma bênção, um tempo de sabedoria, e pedia à sociedade que não descartasse seus idosos. Em diversas catequeses, falou sobre a importância da escuta aos mais velhos, sobre a memória da fé, sobre a transmissão da esperança. Sua mensagem era clara: mesmo quando o corpo falha, a alma pode florescer. Nos últimos anos, fez algumas das viagens mais simbólicas de seu pontificado. Visitou o Iraque, um território ainda marcado por guerras, mostrando coragem e desejo de reconciliação. Esteve com os povos indígenas do Canadá, pedindo perdão pelos abusos cometidos em escolas cristãs do passado. Foi à África, à Mongólia, à Hungria, levando sempre a mesma mensagem de paz, respeito e fraternidade. Cada passo era um ato de resistência contra o medo, contra a indiferença. Sua espiritualidade, sempre enraizada na oração silenciosa e na contemplação, se tornava mais profunda com o tempo. Costumava acordar antes do amanhecer para rezar em silêncio.
rezava pelo mundo, pelas vítimas da guerra, pelos doentes, pelos líderes e pelos pobres. Rezava também pelos que o criticavam, como Cristo ensinou, e muitas vezes pedia que o povo também rezasse por ele. Era um papa que não tinha vergonha de demonstrar sua humanidade. Nos momentos finais, o mundo já começava a se preparar, com o coração apertado. As aparições públicas tornavam-se mais raras. Seus discursos ganhavam tons de despedida, de legado. Falava cada vez mais sobre eternidade, sobre a casa do Pai, sobre o céu, mas nunca com medo, sempre com serenidade. Ele sabia que sua missão estava se cumprindo, e isso lhe dava paz. Suas últimas palavras públicas foram uma síntese de sua vida. Sejam construtores de pontes. Não deixem que o mundo os transforme em muros. Com isso, deixou não só um ensinamento, mas uma convocação, um chamado a todos para que levem adiante aquilo que ele plantou com suor, lágrimas e fé. O momento de sua partida foi silencioso, como foi seu coração, humilde, discreto, mas profundamente luminoso. A notícia de seu falecimento abalou o mundo, mas também despertou uma onda de oração, gratidão e unidade. Multidões se reuniram em praças, igrejas e lares para homenageá-lo. Palavras de líderes de todas as crenças foram unânimes. O mundo havia perdido um farol de esperança. Mas sua morte não foi um fim. Foi um novo começo. Francisco havia semeado uma revolução silenciosa, uma revolução do cuidado, da compaixão, da escuta, da justiça. E essa revolução contínua, porque cada semente plantada em corações despertos floresce na história. Hoje, o mundo recorda Francisco não apenas como Papa, mas como irmão, como pai espiritual, como profeta, como homem de Deus. Um legado de amor e coragem, a moral de um santo entre nós. Papa Francisco partiu, mas sua presença continua viva em cada gesto de bondade, em cada ato de misericórdia, em cada lágrima enxugada por mãos que aprenderam com ele a servir. O mundo não perdeu apenas um líder religioso, perdeu um construtor de pontes, um guardião da dignidade humana, um farol em tempos de escuridão. Sua morte é um convite silencioso à vida, uma vida que não se limita à existência, mas que se expande em missão. Francisco nos ensinou que a fé não é um refúgio contra o mundo, mas um impulso para transformá-lo. Ele mostrou que santidade é feita de passos simples e constantes: visitar o doente, escutar o invisível, lutar pela justiça sem perder a ternura. Foi o Papa das periferias, dos esquecidos, das causas aparentemente perdidas. Foi aquele que se aproximou quando outros se afastaram, que abraçou quando o mundo rejeitava, que perdoou quando muitos preferiam punir. Sua maior herança talvez não esteja nos documentos, nos discursos, nem nas reformas canônicas, mas na coragem de ser coerente com o Evangelho em sua forma mais radical: o amor. Um amor que ultrapassa fronteiras, que derruba muros, que acolhe sem exigir, que perdoa sem calcular. Esse amor é a essência de Deus, e Francisco nos fez lembrar disso em cada palavra, em cada sorriso, em cada silêncio. A moral que deixamos neste vídeo é clara. O mundo precisa de mais Franciscos, não apenas no trono de Pedro, mas nas ruas, nas escolas, nos lares, nos lugares de trabalho. Precisamos ser, cada um de nós, pequenas luzes de compaixão. Precisamos continuar sua missão, levando adiante a cultura do encontro, da escuta e da paz. Que esta homenagem não seja apenas memória, mas compromisso. Que possamos olhar para a vida de Francisco e nos perguntar: como posso ser um instrumento de paz hoje? Como posso amar mais e julgar menos? Como posso usar minha fé para levantar e não para condenar? São perguntas que ele nos deixaria, não como pesos, mas como caminhos. Francisco foi uma resposta de Deus ao clamor de um mundo cansado de indiferença. E agora, cabe a nós sermos essa resposta. Em cada gesto pequeno, em cada escolha de vida, em cada vez que optamos por amar em vez de odiar, estaremos continuando o seu legado. O céu hoje
brilha com uma nova estrela. Uma estrela que não nasceu para se exibir, mas para guiar. Papa Francisco. Seu nome já está gravado não só na história da Igreja, mas no coração da humanidade. Descanse em paz, querido pastor. Nós, suas ovelhas, prometemos seguir o seu caminho. Um caminho de fé viva, de justiça restauradora, de amor que cura,